Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Então, crianças, agora nós vamos fazer uma brincadeira que se chama pirâmide de palavras. Palavras e desenhos, tá? Essa atividade desse jogo vai para todas as crianças do primeiro, segundo e terceiros anos, ok? Acompanhando junto com a professora Mayra a brincadeira. Nós temos aqui o começo da pirâmide, que é o desenho da janela, certo? Então, a professora vai colocar aqui em cima o desenho da janela e a professora Mayra vai procurar aqui nas outras peças que ela tem, aonde está a palavra janela. Mas eu vou mostrar para vocês aonde que está a palavra, ok? A professora Mayra vai pegar a peça e vai mostrar para vocês como que a gente vai encaixar essa peça no jogo. Então, aqui está a palavra janela, vocês estão vendo? Aqui, olha, nessa ponta aqui, a janela, ok? Então, agora, esta palavra janela, a professora Mayra vai encaixar aqui no desenho da pirâmide, no desenho da janela. Vai ficar de ponta cabeça a palavra, mas não tem problema, porque nós vamos montar uma outra pirâmide, certo? Então, aqui nesta pirâmide agora, de um lado está escrito gato e do outro lado está escrito apito. A professora Mayra vai procurar o desenho do gato e vai procurar o desenho do apito, certo? Então, aqui no jogo, a professora Mayra já achou o desenho do apito. Estão vendo que tem outra palavra aqui embaixo? Então, nós vamos trabalhar com o desenho e a palavra. Nós já achamos o desenho do apito. Vamos encaixar o desenho do apito aqui na palavra. Então, apito e o desenho do apito. Agora, nós precisamos achar o gato. A professora Mayra já achou também. Eu vou mostrar para vocês, certo? Olhem aqui na tela. Olha o gato aqui. Aqui, ó, o desenho do gato está de ponta cabeça. O desenho do gato. E aqui tem outra palavra que a professora Mayra já vai ler também. Tem crianças que já estão lendo, né? O terceiro ano aí, as crianças do segundo e terceiro ano. Os primeiros anos também. Então, tem o gato e tem uma palavra. Vou encaixar o gato junto com a palavra gato. Viu que formou já uma pirâmide? Então, crianças, agora nós vamos procurar a palavra, o desenho do sino e o desenho do cavalo. Deixa a professora olhar aqui para ver se eu já achei. Já achei o sino. Tá? Olha o sino aqui embaixo. Tem outro desenho e tem uma palavra. Então, a professora vai virar a peça, vai encaixar o desenho do sino com a palavra sino, vai ficar uma palavra e um desenho, que é o desenho de uma lata, certo? Então, agora nós vamos procurar o cavalo, vamos procurar a palavra lata, para ir encaixando e montando nossa pirâmide. A professora já achou o cavalo, ok? Então, eu vou virar a peça e vou encaixar o cavalo aqui. Entre as duas está o desenho da lata e a palavra lupa. Vou procurar, então, onde está a lata e onde está o desenho da lupa. A professora já achou também o desenho da lupa e a palavra lata. E vai encaixar aqui no meio da nossa pirâmide. Tá vendo? Olha lá, a lata e a lupa, ok? Agora nós temos a palavra boné, a palavra vela e a palavra café, que a professora vai achar os desenhos, então. Boné, qual que era a outra mesmo, crianças? Vela e café, boné. Café a professora Mayra já achou. Olhem aqui, café, a xícara ali com o café. Então, eu vou encaixar aqui o desenho da xícara do café. Já tem outra palavra aqui, já vão lendo lá. Agora, eu vou procurar a vela. Cadê ele, a vela? E a professora Mayra não está enxergando direito. A vela. Estão vendo que tem outros dois, tem um desenho e uma palavra? Então, a professora vai encaixar aqui a vela. Tem um desenho do navio e tem uma palavra aqui também do lado, que vão lendo aí já as crianças, essas palavrinhas aí que nós temos que achar os desenhos. Agora, vamos procurar o boné. Já achei. Boné. Estão vendo o desenho do boné? Embaixo tem uma palavra. Então, agora nós vamos procurar o desenho desta palavrinha aqui. Vamos lá, primeiro aninho. O que está escrito aqui? Segundo aninho. O que está escrito? Terceiro ano. O que está escrito aí? Bola, isso mesmo. Vamos achar o desenho da bola. Já achei.
Olhem o desenho da bola aqui. Opa! Desenho da bola. Então, a professora vai encaixar a bola. Tem o desenho de um avião. Então, nós temos que procurar a palavra avião e a palavra barco. A professora Mayra vai procurar aqui. Barco não, é navio, desculpa. Navio, não é barco, não. Olhem lá, a professora já achou. Avião e navio. Avião do lado de cá, navio do lado de lá. Certo? Tem o desenho da boca. Mas nós precisamos procurar também... O que está escrito aqui, crianças? Sapo. Já achei. Olhem lá. Sapo. Vamos encaixar o sapo. Ficou uma palavrinha aqui. O que está escrito aqui? Primeiro ano? Lua, isso mesmo. Segundo ano, o que está escrito aqui? Sofá, muito bem. Vamos procurar o desenho do sofá. A professora Mayra já achou. Ó, o sofá aqui, você está de ponta cabeça? O sofá aqui, certo? Mas ele vai ficar de ponta cabeça aqui. Agora nós vamos procurar a palavra lua, o desenho da lua. Aqui, ó, nessa ponta que a professora Mayra está colocando o dedo. Já achei a lua ali. Olha ela aqui. Vou colocar ela encaixando aqui. E tinha ficado uma palavrinha aqui em cima, que era o dado. Então, a professora já encaixou também o dado aqui, ó. Dado, dado. Aqui está escrito o que, terceiro ano? Vamos ler lá com a professora Mayra. Sapato. Vamos procurar o sapato, então. Já achei. Sapato. Olhem lá. Sapato de salto ainda. Bem bonito. Sapato. Agora ficou o desenho da mala. Muito bem, vamos procurar a palavra mala. Estamos quase terminando nossa pirâmide. Olhem, aqui tem o desenho da mala. Aqui do ladinho, um copo. Deixa a professora ver se consegue virar assim para vocês verem melhor a claridade, né? Tá? Olha ali, o copo, certo? E o desenho da uva. Então, a professora vai encaixar a palavra mala. Vai ficar a uva e o copo. A professora Mayra já achou a palavra uva. É o final da nossa pirâmide aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui do ladinho. Finalizei a uva, certo? Já terminamos uma ponta da pirâmide. Mas ainda precisamos achar a palavra copo e o desenho do rato. A professora já achou também. Aqui, olha o ratinho ali. Conseguiram ver o ratinho? Muito bem, crianças. O ratinho de um lado e o copo do outro. Vamos encaixar a peça. Olhem lá. Agora, desse lado aqui está o abacaxi e a boca. Precisamos achar o abacaxi. Vamos achar o abacaxi. Achamos o abacaxi? Muito bem. Agora, nós precisamos procurar a boca e a palavrinha vaca. Onde será que está, né? Boca e vaca, olha lá. Tem o desenho da vaca, o leão e a boca. Então, agora fica de ponta cabeça aqui a palavra boca, encaixada no desenho da boca. Leão e a vaca, que a gente já encaixou na palavra. Vamos procurar leão. Olha a palavra leão. E do lado tem o desenho de uma panela. Encaixamos aqui. Aqui na ponta, o que estava escrito mesmo? O terceiro ano. Macaco. Olha lá o desenho do macaco. Vamos colocar aqui. E agora, primeiro ano. Faca, isto mesmo, vamos achar a faca. E temos que achar a palavra panela também. Já achamos a faca e a panela. Espera aí, que a professora tem que achar a posição certa da peça. Panela e a faca. E esse desenho aqui, o que que é? Segundo ano. Bala, muito bem. E nós formamos a nossa pirâmide de palavras. Olha que legal que ficou o nosso jogo, crianças. Por hoje é isso, criançada. Um beijo da professora Mayra e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joselma e estou aqui para trocarmos ideias sobre matemática.
Para isso, vou precisar da sua participação. Pegue seu material escolar, atividade enviada pela sua escola, fique num lugarzinho que você acha confortável, assim você participa da aula e faz as suas atividades de hoje. Combinado? Para isso, a gente vai precisar saber sobre o que nós vamos trabalhar. Então, vamos ver o objetivo da aula de hoje? Vejam lá, compor e decompor números naturais de duas ordens. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Agora, vejam lá, qual é a sua opinião? Então, aqui nós temos uma tirinha com dois personagens do Maurício de Souza, o autor lá da Turma da Mônica. Então, vejam lá, o que o Chico Bento está falando? Você sabe contar até 20, Zé Lelé? O que o Zé Lelé respondeu? Não, só até 30. Como assim? Na sua opinião, o Chico Bento ficou surpreso com a resposta do Zé Lelé? Por quê? Então observem lá a fisionomia lá do Chico Bento. Olha lá, ele ficou surpreso? Ficou sim. Por que será? Vejam bem. Você sabe contar até 20, Zé Lelé? Ele disse não, só até 30. Mas é claro que ele ficou surpreso. Vejam bem, porque quem sabe contar até 20, sabe contar até 30. Por quê? Por causa das regularidades do nosso sistema de numeração decimal, que é aditivo, sempre mais um, mais um. Então vejam lá, o 20, 20 mais 1, 21 e assim por diante, como nós já vamos ver a seguir. Então, será que o Zé Lelé está sabendo tudo sobre o nosso sistema de numeração decimal? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Quem sabe contar até 30, acho que já sabe contar até 20. Por quê? Porque o 30 é depois do 20, é uma dezena depois do 30. Então, para isso, para vermos ainda melhor sobre o nosso sistema de numeração decimal, a professora trouxe aqui um quadro numérico. Então, vejam lá o quadro numérico e nós vamos localizar nele o 20. Olha lá onde é que está o 20. E agora achem o 30. Põe o dedinho lá na tela. Achem lá onde é que está o 30. Vamos lá, se mexendo, pessoal. Achem lá o 30. Acharam? Ah, então agora vamos fazer essa leitura até o 30, tá? Vamos fazer, recitar esses números, observando bem, que é bem importante essa recitação e também compreendermos como é formado o nosso sistema de numeração decimal. Vamos lá, 0. Leia junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20 que já vimos ali. Agora nós vamos ler lá aquela linha que está o 20. Então, olhem lá, o 20 mais o 1 formou o quê? 21. Daí 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e o 30. E nessa aula de hoje nós vamos dar umas dicas lá de números sobre o sistema de numeração decimal, composição e decomposição numérica para o Zé Lelé. Então agora vejam lá o 20. Como que eu formei o 20? Com o material dourado. Vejam lá, observem, usei duas barrinhas, cada barrinha uma dezena. Nós temos ali duas dezenas que formou o 20. Então, nós temos duas dezenas e 0 unidade. Agora, vamos lá formar o 30. Vejam bem, se nós formamos o 20 com duas barrinhas, como será que nós vamos formar o 30? Olha lá, escrita numérica. E agora, nós vamos formar
o 30. Olhem lá, se nós precisamos de 2 barrinhas para formar o 20, vamos precisar de 3 para formar o 30. Então, nós temos lá quantas dezenas? Quantas? 3. Temos alguma unidade ali, algum cubinho de unidade? Não. Então, vamos representar com o 0. 3 dezenas, né? E a escrita numérica lá, 30. Será que o Zé Lelé já está compreendendo melhor? Acredito que sim. E agora nós vamos ajudar o Zé Lelé completar e escrever o número. Então vejam lá, nós temos aqui 2 questões. Primeiro, a letra A. Nós vamos ver quantas são as dezenas. Contem aí em casa quantas são as dezenas e quantas são as unidades. Bem fácil. Vejam bem que no material dourado as dezenas são representadas pelas barrinhas. Então você vai contar as barrinhas. E as unidades são representadas pelos cubinhos que estão ali. Então tá fácil de ver. O Zé Lelé tá meio assustado ali, mas ele já vai compreendendo melhor. Então vamos lá. Vamos contar lá na letra A. Quantas dezenas eu tenho? Quantas dezenas? 4 dezenas. E quantas unidades? Você já contou aí em casa? São 5 unidades. Então nós temos 4 dezenas e 5 unidades. Então nós temos lá 40, porque cada barrinha vale 10. Então vejam lá, 10, 20, 30, 40, mais 5 cubinhos. 40 mais 5, fale aí junto com a professora, 45. Então nós temos lá o 45. Na letra B, nós temos lá quantas barrinhas lá? Contem lá. Quantas barrinhas que nós temos? Quantas? 6. Então, 6 dezenas. E agora lá, quantas unidades? Contem quantos cubinhos tem ali. Tá bem fácil. Quantas unidades? 3 unidades. Então, nós vamos ver lá. Se eu tenho 6 barrinhas, cada uma valendo 10. Então, vejam lá. Vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 mais 3. Vamos ter lá 63. Olhem lá que fácil. Nós temos mais 2 situações aí. Então, vamos lá, contando e aprendendo. Contem lá. Quantas barrinhas? Quantas? 3. Então, nós temos 3 dezenas. E agora ali, unidade, nós temos um cubinho só. Então, nós temos uma unidade. E agora, você saberia falar aí em casa ou escrever como que eu represento lá, como a professora fez na atividade anterior? Se eu tenho 3 dezenas, quanto que eu tenho? Quanto? Vai falando aí, 3 dezenas. Eu tenho 30. Mais um cubinho vai ficar quanto? 31. Lá na letra D. Agora lá nós temos uma barrinha só. Uma barrinha só. Então nós temos uma dezena. E quantas unidades nós temos ali? Contem. 4. E agora, vendo ali a atividade anterior, ali na letra C, como que eu faço para representar ali? Na atividade anterior, eu tinha 3 dezenas, eu coloquei 30. E agora, eu tenho uma dezena só. Que número será que eu vou colocar? Uma dezena. Uma dezena, quanto? Muito bem, 10. 10 mais 4, quanto que eu tenho? 10 mais 4, quanto? Muito bem, 14. Muito bem.
Sim, o Zé Lelé já deve estar ficando mais calminho, porque está aprendendo junto conosco. Agora vamos lá. Olhem lá os números que nós formamos. Nós formamos lá o 45. E agora aqui, vocês estão vendo aí na telinha que nós temos os números por extenso, ou seja, ele está escrito ali. Como será que eu faço para escrever 45 se eu não tenho ele aqui? Vejam lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conto junto com a professora. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora eu só tenho as dezenas exatas. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nós só tenho as dezenas exatas. E eu não tenho aqui o 45. Como será que eu formo essa parte do número escrito por extenso? Ah, tá esperto. Eu vou lá no 40 e vou lá no 5. Aí eu só coloco o E. Aí vai ficar lá. 45. Agora vejam lá o próximo. Que número que nós temos ali? O 6 e o 3 formou um número. Que número que formou ali? 63. É a mesma coisa. Eu não tenho aqui o 63. Então eu vou ter que achar o 60. Aí eu acho o 60 lá. E achou 3. Aí eu vou colocar lá 63. Estão vendo como é fácil? Lá na sala de aula de vocês, eu tenho certeza que tem um cartaz semelhante a esse da professora. Tenho certeza. Aí quando você estiver lá na sua sala de aula, você já vai poder se localizar. Ou na parte escrita lá que a sua professora enviou, também se você estiver estudando em casa. E aqui você já percebeu como que eu faço essa escrita numérica. Vamos para mais uma atividade então. O outro número que formou lá foi o 31. Agora é a sua vez. Como que eu faço mesmo para achar o 31 se não tem aqui? Como? Ah, vou lá no 30, olhem lá. 30 e vou lá no 1. Assim vai formar, eu vou poder escrever 31. Olhem lá o outro número que formou, 14. Esse está fácil, porque ele está escrito aqui. Então observem lá o cartaz e achem o 14. Põe o dedinho lá. Já acharam? Ah, muito bem. Olha lá onde que ele está. 14. Aí eu só faço a escrita numérica. 14. Fácil, né? Bem fácil. Olhem lá. Observa a escrita e copia a escrita numérica lá. Bem fácil, é só prestar atenção. Então agora nós vamos para mais uma atividade. Olhem lá o Zé Lelé e o Zeca. Olha lá o primo Zeca, que ele chama, tá? Então, o Zé Lelé e Zeca usaram o material dourado para representar o número. Que número que é aquele em destaque? Leia em voz alta. Número 53. Então, o Zé Lelé fez assim. Então, agora eu quero que vocês observem bem como que o Zé Lelé fez. Então, vejam lá. O Zé Lelé fez lá, vejam quantas barrinhas que o Zé Lelé pegou. 1, 2, 3, 4, 5. O Zé Lelé pegou 5 barrinhas e 3 cubinhos. Observaram bem? Agora vamos lá para o primo Zeca. Quantas barrinhas o Zeca pegou? O Zeca pegou 3 barrinhas e quantos cubinhos? 5. E a pergunta agora, quem está certo? O Zé Lelé
ou o Zeca? Vejam bem aí, observem e me digam. Quem que está certo? Quem que fez a representação correta com o material dourado do número 53? Já sabem? Quem que vocês acham que fez certo? Vamos conferir no quadro valor de lugar. Vamos lá no quadro posicional. Então vamos pôr lá, olha, os dois quadros posicionais ali e vamos ver quem que formou corretamente com o material dourado o número 53. Então vejam lá, o Zé Lelé pegou 3 cubinhos, então ele pegou 3 unidades. Quantas barrinhas ele pegou? 5, representando as dezenas. Agora vamos ver o primo Zeca. O primo Zeca pegou 5 cubinhos. E quantas barrinhas ele pegou? Pegou 3 barrinhas. Então agora, quem que fez certo? Foi o Zé Lelé. Palmas para o Zé Lelé. Olha lá, ele já está compreendendo melhor. Ele já sabe que cada barrinha vale 10, 20, 30, 40, 50. E ele pegou 3 unidades. Agora é a vez dele explicar para o Zeca, que fez o contrário. Olhem lá, observem lá. O Zeca pegou 5 cubinhos e 3 barrinhas. Que número que o Zeca formou? O Zeca formou 35. Então, na verdade, quem representou corretamente foi o Zé Lelé. Bacana, né, pessoal? Aprendendo tudo sobre números. E agora é rapidinho. Aqui é rapidinho, gente. Eu quero que vocês falem aí. Em cada caso, leia o cartaz e circule os cartões com os números indicados. Então, olha lá no cartaz. Números entre 57 e 67. Então, vejam lá. 57. Vamos falando a sequência. 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Que número que está entre o 36 está? O que vocês acham? Não, né? A gente não falou o 36. O 58, o 60 e o 90. Desses números aí, fale aí em casa. Qual que está entre? Já descobriu? O 58, a professora falou, né? E a professora falou o 60 também? Ah, falou, né? Você acertou aí em casa? Que beleza! Agora mais uma atividade. Números maiores que 73. Vejam lá, tem que ser maior. O 12 é maior que 73? O 77 é maior que o 73? O 80 e o 91, quais desses 4 números são maiores que o 73? Rapidinho, fala em casa. Será que você vai acertar? O 77 é maior. Que outro será que é maior? O 91 é maior. E o 80, o 12 é menor, né? Então agora vamos ver se você está esperto. Números em que o algarismo das dezenas é 5. Dezena. Lembra lá do quadro posicional? Unidade e dezena. Aqui nessa situação, a professora está perguntando onde o 5 está nas dezenas. Então, vejam bem aqui. Nós temos o 51, o 85, o 57 e o 45. Em todos eles aparece o número 5. Só que uma pegadinha. Em alguns deles, o 5 está na unidade. A pergunta é, qual o número que o número 5 está nas dezenas? Já localizou? Vamos lá? Aonde será? Ó, 51, 5 dezenas e 1 unidade. Vamos lá para o próximo? 57, 5 dezenas e 7 unidades. O Zé Lelé, uma figurinha, um personagem da nossa aula de hoje, está aqui. Nós temos aqui, olha, alguns números, representações do material dourado e as composições dos números, né? Então, vamos lá? Vamos começar aqui. O que nós temos aqui? 3 dezenas e 2 unidades. Que número que eu formei? Número
32, ou seja, 3 dezenas e 2 unidades. Para eu fazer essa representação, olhem lá, na ficha escalonada, 32. Como que eu leio? Faço a escrita, igual nós fizemos lá no cartaz, 32. Vamos para mais uma? Vamos ver aqui quantas barrinhas nós temos aqui. Contem junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui 9 dezenas. Olhem lá. 9 dezenas. A professora vai posicionar melhor aqui. Olhem lá. Nós temos aqui 9 dezenas. Como que eu leio? 90. Então, nós temos 9 dezenas e eu leio 90. Eu escrevo dessa maneira aqui, 90. E lá na ficha escalonada, 90, olhem lá. Mas esse Zé Lelé tá muito sabido, né? O que vocês acham? Vocês também estão compreendendo melhor? Agora vejam aqui o que nós temos. Vamos contar junto com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas. Quantas unidades eu tenho aqui? 3. Então, 7 dezenas e 3 unidades. Olhem lá. 7 dezenas e 3 unidades formou o número 73. Olhem lá, 73. Como que eu represento na ficha escalonada? 73. E a escrita dele, 73. E temos aqui mais um. Vamos lá, vamos ajudar o Zé Lelé. Então, nós temos aqui, ó, o número 7. Olhem lá. Então, como que eu represento ele no material dourado? Olhem aqui, aqui nós temos, ó, as barrinhas, os cubinhos e o 7. Como será que eu represento? Será que eu pego 7 barrinhas? Não, né? Eu tenho que pegar 7 cubinhos. Olhem lá, o número 7, 7 unidades. Aqui nós não temos dezena. Então, aqui, ó, o número 7 na ficha escalonada e a escrita 7. E o Zé Lelé, que feliz da vida porque aprendeu bastante sobre números. Olhem lá, crianças. Observe a quantidade de peças do material dourado que algumas crianças conseguiram juntar no jogo. Quem junta mais? Então, era um joguinho que os coleguinhas estavam ali jogando e nós vamos ver ali questão por questão, né? E fazer o que está se pedindo lá. Então, antes de nós fazermos as atividades ali, vamos ver os coleguinhas que participaram desse jogo? Então, nós temos lá a Maria, o Gabriel, o Samuel, a Ellen, Bruna, a Anne, o Eduardo e a Júlia. Vocês já observaram e viram, conforme a professora falou, que era um jogo em que as crianças estavam usando o material dourado. Lembrando sempre que cada barrinha vale quanto? Muito bem, uma dezena. Então, cada barrinha ali vale uma dezena. E os cubinhos, uma unidade cada um. Então, vejam bem. Então, agora é hora de nós observarmos ali. Vejam lá e para iniciarmos ali as atividades. Então, vejam lá. Na atividade A, escreva qual é o número formado por cada criança. Então, agora vocês vão ajudar a professora a ver ali quantos que cada criança formou, o número. Vamos começar então lá pela Maria?
Então, conforme já falamos, cada barrinha é uma dezena. Então, vamos contar lá na Maria. Então, se cada barrinha é uma dezena, cada barrinha vale 10. Então, conte junto com a professora. 10, 20, 30 e 1. Muito bem! 31. Agora vamos ver lá o outro coleguinha, vamos ver o Gabriel. O Gabriel tem 2 barrinhas. Se cada barrinha vale 10, o Gabriel tem quanto? 10, 21. Agora vamos lá no Samuel. Observem lá o Samuel. O Samuel tem 10, 20. Agora vamos contar as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o Samuel tem quanto? Muito bem, o Samuel tem 28. E a Ellen? A Ellen conseguiu pegar uma barrinha, ou seja, uma dezena. Então, vamos contar lá as unidades? Então, ela já tem 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E a Bruna agora tá fácil lá. A Bruna tem 2 dezenas. Então, se ela tem 2 dezenas, ela tem 20 unidades. E a Anne? Olhem lá, a Bruna ali tinha 2 barrinhas que vale 10 cada uma. E a Anne com 3 barrinhas, que número formou? 30. Vamos ver o Eduardo. Quantas barrinhas o Eduardo tem? Quantas? 4. Então, ele já tem 40. Vamos ver as unidades? 41, 42, 43. E a Júlia? A Júlia tem lá 10, 20, 30, 31, 32, 33. E agora, olhem lá, já vimos lá quanto cada criança juntou. Agora, nós vamos ver lá a letra B. Quem formou o maior número? Então, vamos observar ali, além de observar os números, vamos ver lá a ordem das dezenas, que ali nós só temos unidade e dezena. Então, a dezena é a ordem superior, ela é a maior. Então, se nós observarmos ali a ordem das dezenas, qual é o número maior? Vamos lá, será o 3, será o 1, será o 2 ou será o 4? Quanto? Muito bem! Então, ali, quem que formou o maior número está fácil de descobrir. Quem formou o maior número foi o Eduardo, porque o maior número lá, o 4, era o maior número na ordem das dezenas. Então, ele formou 43. Letra C. Quem formou o menor número? Então, vamos olhar lá também na ordem das dezenas, quem que está com o número menor. Quem? A Ellen. E quem juntou 20 mais 8? Quem juntou 20 mais 8 foi o Samuel. E quem juntou 3 dezenas? Quem? A Anne. E agora lá está pedindo para nós vermos a diferença entre os números de Gabriel e Bruna. Então, a diferença lá, ó, do 21 e o 20. Qual que é a diferença? Uma unidade. Muito bem, crianças. Parabéns! Um grande abraço. Continuem se cuidando e fazendo as atividades com muito capricho. Um grande abraço e até a próxima aula. Vem aí, matemática. Boa tarde, meus queridos. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sempre estejam bem, dispostos, animados para mais uma aula de matemática com a professora Célia, né? Assim como eu gosto muito de matemática, eu gosto que vocês também despertem o gosto.
Eu sei que tem crianças que já gostam, mas tem uns que ainda não. Mas eu tenho certeza que logo, logo vocês vão estar apaixonados, porque a matemática ela é divertida, e outra, ela está em todos os lugares. Nós convivemos com ela 24 horas por dia, né? E cada vez que vocês assistirem às nossas aulas, eu tenho certeza que vocês vão observar aí no espaço de vocês as quantidades, os números, vocês vão encontrar a matemática pertinho de você, certo? Vamos então para o objetivo da nossa aula de hoje? Resolver problemas de adição e subtração, envolvendo números de até 3 ordens. Então, crianças, como nós já havíamos falado nas aulas anteriores, e eu vou reforçar a cada aula, é importantíssimo, meus queridos, que vocês acompanhem todas as aulas, as sequências, porque cada conhecimento construído numa aula, nós vamos utilizar na próxima. Então, vocês vão perceber que a professora sempre vai estar revendo aulas que nós já tivemos. E dessa forma, para a gente poder compreender o que nós vamos trabalhar hoje, certo? E para que a gente possa dar uma retomada nessas aulas aí anteriores, vocês lembram que teve uma aula que a professora trabalhou sobre fichas escalonadas, né? Como nós nesse momento de introdução, nós estamos trabalhando as ordens de unidade e dezena, então vocês devem lembrar que a gente já trabalhou aqui muito com as fichas escalonadas ou fichas sobrepostas, que espero que vocês também, lá quando estavam na escola, vocês também já tiveram acesso a elas, né? Então, a professora Célia que trouxe aqui algumas fichas somente para nós lembrarmos o que é uma ficha escalonada, né? Então, ela nada mais é do que uma ficha que contém números, certo? Só que o detalhe é que esses números, eu posso compor e eu posso decompor ele. Eu posso montar, eu posso formar os números. Então, as fichas que eu trouxe aqui, né, são várias, mas eu trouxe apenas algumas porque é só uma rápida lembrança, né, da aula que nós tivemos. Então, para mim formar o número 25, eu vou precisar de 2 dezenas, que é representado pelo número 20, e mais 5 unidades. Então, quando eu sobreponho a unidade na fichinha da dezena, eu tenho formado o número 25. Veja que fácil, né? Então, e se eu quiser decompor esse número, o que eu tenho que fazer? Apenas separo as fichas e aí eu vou perceber que, dependendo da posição de cada número, aí a gente tem o valor, a quantidade dele, né? Então, vejam bem aqui. Esse 2, na verdade, ele não vale 2, ele vale 20. E esse 5, ele vale 5 unidades mesmo, certo? Da mesma forma aqui, ó, né? Então, se eu quiser formar o número 17, eu vou precisar de uma dezena mais 7 unidades. Então, percebam que esse 1 aqui, ele vale mesmo 10. E o 7 vale 7 unidades mesmo, certo? Então, espero que tenham lembrado e vamos então para nossa aula de hoje. Se vocês observarem aqui na bancada, eu trouxe alguns bolos, né? Se vocês observarem esses bolos aqui, eu quero que vocês me digam o que eles representam. O que lembra vocês quando vocês verem essa imagem aqui, ó? Olha que legal, né? Eu trouxe 4 bolinhos. O que lembra essa imagem para vocês? Quem disse que lembra festa de aniversário, parabéns, né? Nossa, como é gostoso a gente poder comemorar os nossos aniversários, as nossas idades novas, dos nossos parentes, dos nossos amigos, né? E se tiver um bolo bem caprichado, bem gostoso, melhor ainda. Tem pessoas que gostam de deixar de lado a idade, né? Mas os nossos aniversariantes aqui, eles fazem questão de que em cima do bolo tivesse a idade de cada um, né? Então, para isso também, nós temos, crianças, alguns personagens aqui que vão participar com a gente, né? Então, nós temos aqui o vovô Juarez, tá? Deixa eu só marcar aqui, importante colocar o nominho deles aqui para vocês não esquecerem também, né? Então, nós temos aqui o nosso bonequinho aí que está representando, de repente, o teu vovô, né?
Então, como nós não podemos estar próximos, a gente tem que usar os bonequinhos para fazer essa representação. Quem sabe assim mata um pouquinho a saudade, né? Aí nós temos uma vovó. Olha que fofinha! A vovó Lúcia. A vovó Lúcia também gosta de bolo e está aniversariando, né? Perceberam ali o nominho dela? Ó, só colocar aqui para que vocês possam perceber. Aí nós temos também a Ana Paula. Ana Paula também faz parte desse grupo de pessoas aí importantes e queridas que está fazendo aniversário. Olha só, temos aqui a Ana Paula. Olha que lindinha ela, né? E nós temos também o Marquinhos, né? O Marquinhos aqui, esse menininho muito bonitinho, muito querido, né? Que também está aniversariando. Então veja quanta gente legal. Só que agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber qual bolo é de quem. Lógico que, dependendo da característica da pessoa e do número que está em cima do bolo, a gente mais ou menos imagina. Mas, mesmo assim, vamos conferir. Vamos ver quem tem, para quem pertence o bolo, certo? Então, nós vemos ali que nós temos 4 pessoas e nós temos 4 bolos, com diferentes idades. Então, nós temos um bolo que tem alguém que está fazendo 34 anos, alguém que está fazendo 8 anos de idade, alguém que está fazendo 65 anos de idade e alguém que está fazendo 72 anos de idade. E para isso, mas e agora? Vem uma pergunta, de quem é o bolo? Quem é o dono de qual bolo, tá? Para isso nós vamos ver na telinha lá, algumas dicas para a gente poder construir aí e entregar para cada um o seu bolo. Vamos lá? E aí, crianças, de quem é o bolo? Tem algumas dicas que vão nos ajudar a encontrar aí, cada um encontrar o seu bolo. Vamos para a primeira dica? A idade de vovô Juarez é formado por 7 dezenas e 2 unidades. Vamos encontrar aqui o vovô Juarez. Achamos ele aqui, ó, tá? Achamos o vovô. Então, agora, nós vamos aproximar ele do seu bolo. Veja, o primeiro bolo é formado por... a pessoa fez 34 anos, 8 anos, 65 e 72. Ou seja, eu encontrei o bolo do vovô. Então, eu vou colocar esse bolo aqui na frente dele, ó. Certo? Tá dando para vocês observarem? Então aqui, opa, o vovô Juarez já está bem feliz porque ele já encontrou o seu bolo, né? Então ele já está ali com o bolo próximo dele. Muito bem. Agora vamos ver lá na telinha qual que é a segunda dica. A idade de Marquinhos é formado por 8 unidades. Deixa eu colocar aqui as mesinhas aqui do lado para ficar mais perto. Tá, então, nós sabemos lá que a idade de Marquinhos, 8 anos de idade. Então, vamos colocar o Marquinho aqui, mais próximo, né? Para que a gente possa encontrar. Então, vejam lá, nós temos um bolo que tem 34, outro 65 e nós temos um que tem 8. Então, vamos colocar aqui, já achamos o bolo do Marquinho, né? Parabéns para ele. Deu para vocês perceberem aqui bem certinho? Então, o Marquinho, tá? Apesar que ele é pequenininho, então vou colocar ele aqui para ficar visualizar melhor. Muito bem. Então, 2 bolos nós já conseguimos entregar para os seus respectivos donos, né? Eles já estão bem felizes. Tá, mas nós temos mais 2. Vamos para a terceira dica? A idade de vovó Lúcia é formada por 6 dezenas e 5 unidades. Então, vejam lá, 6 dezenas, que equivalem a 60, e 5 unidades, que equivalem a 5 unidades mesmo. Então, vamos encontrar aqui a vovó Lúcia. E dos bolos que nós temos aqui, qual deles que tem 6 dezenas e 5 unidades? Muito bem, então vamos colocar aqui na frente da vovó Lúcia o seu bolo. E só restou um bolo, mas vamos ver a quarta dica, né? Que já é praticamente lógico isso, né?
Então, a idade da Ana Paula é formada por 3 dezenas e 4 unidades. Então, eu tenho a Ana Paula aqui e eu tenho o bolo dela aqui. Muito bem, olha aí, todos estão felizes porque cada um agora conseguiu encontrar o seu bolo, certo? Mas, como eles estão muito felizes e gostam muito da matemática, nós não podemos também deixar de ver como que fica a composição dessas idades deles também, porque a gente sabe que as idades também nós podemos decompor. Então, vamos lá. Então, aqui, o vovô Juarez. Lembram que a idade dele é formada por 7 dezenas, que equivale a 70, e 2 unidades, que equivale a 72. Então, olha aqui, ó, a idade do vovô, se nós formos compor o número, né? Então, olha aqui, ó, tá? 72 anos. Muito bem. O Marquinhos, ele tem 8 anos. O 8 anos, a gente representa apenas pelo número 8. Então, nós vamos usar apenas a unidade, né? Porque ela é até um 9, nós contamos as unidades, né? Simples, então aqui, ó. Então, ele tem 8 anos. Muito bem. A vovó Lúcia, a idade dela é formada por 6 dezenas e 5 unidades. Então, observem aqui como que eu formo a idade da vovó Lúcia. Ó, 6 dezenas e 5 unidades. Então, eu compus o número a idade da vovó Lúcia, certo? E a Ana Paula tem 34 anos, ou seja, a idade dela é formada por 3 dezenas e 4 unidades, mais 4 unidades. Muito bem, né? E dessa forma, nós conseguimos formar aí as idades dos nossos aniversariantes. Vejam que festa bonita, que mesa colorida, estão muito felizes, né? É tão bom a gente comemorar uma idade nova, né? Ainda mais eles ali que estão bem saudáveis, se cuidam, né? Então, por isso que eles estão bem felizes. Mas, como nós estamos trabalhando com números, idade também envolve números, nós temos algumas situações, probleminhas aí que nós podemos resolver, certo? Vamos aproveitar a festa de aniversário para também trabalhar um pouco de matemática? Vamos lá? Vamos olhar na telinha? Se eu somar as idades da vovó Lúcia com da Ana Paula, qual será o total? Então, vamos identificar lá, né? A vovó Lúcia com a Ana Paula. A vovó Lúcia tem 65 anos de idade. Então, eu vou formar a idade dela aqui, 65. E a Ana Paula tem 34 anos. Então, 34 anos. Observem, crianças, que eu coloquei aqui a idade deles numa máquina de adição. Então, se vocês perceberem aqui, nós temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas. Existem outras ordens? Existem, mas nós estamos trabalhando especificamente com a ordem da dezena e da unidade. Então, perceba aqui que na nossa máquina de adição, nós temos aqui as famosas casinhas, né? Na verdade, a gente chama carinhosamente de casinha, mas o nome correto são ordens. Então, eu tenho a ordem da unidade e eu tenho a ordem da dezena. Eu tenho aqui o sinal que indica a operação que eu estou utilizando, que é a adição, e eu tenho ali o sinal de igual. Vamos, então, fazer essa soma? Então, 5 mais 4. Se eu tenho 5 unidades somada mais 4, então eu vou conseguir 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou colocar o número 9 aqui, certo? Na casa, ou seja, na ordem da unidade. Tá, 6 mais 3. 6 mais 3 também dá 9. Opa! Então, dessa forma, eu consegui obter o resultado da soma das idades da vovó Lúcia, que tem 65 anos, e da Ana Paula, que tem 34. Qual foi o resultado? O resultado de toda essa operação igual a 99, certo? Então, dessa forma, eu consegui saber qual é a soma
né, o resultado aí da idade delas. Muito bem. Vamos então agora para a nossa segunda situação problema? E se juntarmos as idades do vovô Juarez com a idade do Marquinhos, qual será o resultado? Vamos ver? Vamos lá então? Então, de olho aqui na nossa máquina da adição. Nós sabemos que o vovô Juarez, ele tem 72 anos. Então, vamos colocar aqui, 72 anos. Eu sei que vocês estão curiosos, mas eu já vou explicar aqui como que funciona a nossa máquina, né? Bem legal. E o Marquinhos tem 8 anos. Então, vejam bem que a idade do vovô tem dezena, então eu preenchi a dezena. A idade do Marquinhos não, porque é composta apenas por 8 unidades. Então, agora, crianças, observe com bastante cuidado aqui essa situação. 2 mais 8, ou 8 mais 2, quanto que dá? 8 mais 2, 8, 9, 10. Então, eu tenho como resultado aqui o número 10. Mas será que está certo? Será que eu posso deixar 2 números numa mesma ordem? Não. Sabe por quê? Porque não dá certo. Então, o que nós temos que fazer? Vejam que nós temos que deixar um número e colocar o outro na sua ordem correta. Então, observe que esse espaço aqui que o 1 está ocupando, aqui não pode ficar número 1. Vocês já devem ter observado na rua as placas de sinalização. E com certeza vocês já viram essa plaquinha aqui, ó. Certo? Ela tem uma letrinha E, porque é uma placa de estacionamento, e ela tem um X. Isso significa que nós não podemos parar nem estacionar naquele determinado lugar lá que tem na quadra, na rua. Aqui, crianças, funciona da mesma forma. Esse espacinho aqui que o 1 está ocupando, é proibido estacionar. É proibido ficar ali. Então, o número, ele só fica ali no momento em que ele é somado, em que ele se torna um resultado. Mas, vejam que tem um caminho. Como é proibido parar ali, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que se deslocar até a sua ordem, porque, na verdade, esse 1 pertence à dezena. Então, vejam, agora sim as coisas estão organizadas, os números estão organizados nos seus devidos lugares, certo? Eu poderia até colocar ali, são 10 unidades. Sim, 10 unidades, uma dezena. Só que na hora que eu monto, que eu organizo a conta, a operação, eu não posso deixar os números ali um do ladinho do outro. Então, como esse 1 pertence à dezena, agora ficou muito fácil. É só eu somar. 1 mais 7, ou 7 mais 1, que dá 8. Vamos colocar o 8 ali? Muito bem. Então, a soma da idade do vovô com o Marquinhos deu 80. E esse espaço aqui, como o número não pode parar ali, a gente desconsidera, né? Não é que aqui tenha um número, não. Então, a gente faz a leitura aqui como sendo ali a unidade e a dezena. Então, o nosso resultado aqui nessa soma de idades deu quanto? Deu 80. Muito bem. Vamos para a nossa próxima situação problema? Para isso, nós vamos ver lá. Agora vamos diminuir a idade da vovó Lúcia e da idade da Ana Paula. Então vejam lá, crianças, nós temos lá, a vovó Lúcia tem 65 anos. A Ana Paula tem 34. Observem aqui, unidade, dezena. Sempre eu começo a conta de subtração, adição e multiplicação pela unidade. Então, se eu tenho 5 e tiro 4, quanto que vai ficar? Vai ficar 1. Muito bem. E aqui, se eu tenho 6 e tiro 3, vai ficar quanto? 6 tirando 3 vai ficar 3. Então, vejam que a diferença ali que deu, né, o resultado é que são 31 anos ali de diferença, certo? Vamos para a próxima?
número 4, né? E se nós subtrairmos a idade do vovô Juarez com a do Marquinho, como que vai ficar? Então, vamos lá. Nós sabemos que o vovô tem 72 anos. O Marquinho tem 8. Quando a gente fala em subtrair, é sinal que nós vamos tirar, né? Nós vamos, né, reduzir. Então, vamos ver aqui. Eu consigo tirar 8 do 2? Lembrando que sempre começamos pela unidade. Ah, não, né? Porque o 2 é menor. Quando isso acontece, o que que a gente faz? Vejam que nós temos a dezena aqui do ladinho, né? Então, nós vamos fazer um empréstimo. Nós vamos emprestar uma dezena do... Deixa eu fazer em vermelho aqui para ficar bem mais fácil de entender. Então, como eu tenho 7 dezenas, então o que que eu vou fazer? 7 dezenas equivale a 70, né? Então, eu vou emprestar uma dezena para o 2. E ele vai ficar valendo quanto? 12. Se eu tinha 7 e tirei 1, esse número aqui, ele deixa de existir. Ele vai ficar valendo 6. Aí, agora, eu já organizei a conta e eu posso fazer o resultado, né? Encontrar o resultado. Então, 8, 12, se eu tirar 8, ou 8 para chegar no 12, quanto que vai dar? 4. E aqui o 6, como eu não tenho nenhum número para trabalhar com ele, eu coloco ele aqui embaixo novamente. Então, eu percebi que a diferença de idade entre o vovô e o Marquinhos é de 64 anos, certo? Então, crianças, vamos resolver as situações problemas abaixo? Aqui nós temos duas situações problemas. Então, nós vamos ter que ler, porque é um texto, né? Lembrando que toda situação problema sempre nos remete a um texto. E o texto ele tem que ser lido e interpretado. Vamos então para o nosso primeiro texto lá, para a nossa primeira situação problema? Letra A. Em um dia de trabalho, as formigas levaram para dentro do formigueiro 20 folhas de árvores e 18 sementes de frutas para se alimentarem. Qual o total de alimentos que elas levaram para o formigueiro? Lembrando que sempre quando a professora Célia trabalha com você em situações problema, lembra que é muito importante, numa primeira leitura, a gente saber do que se trata, e numa segunda leitura, nós fazermos alguns grifos, nós marcarmos alguns dados importantes do problema, para que nós possamos trabalhar depois o cálculo. Então, vejam, nessa primeira situação problema aqui, quais são os dados importantes que nós vamos utilizar para fazer o cálculo? Em um dia de trabalho, as formigas levaram para dentro do formigueiro 20 folhas de árvore e 18 sementes de frutas para se alimentarem. Então, observem que nós temos ali marcado 20 folhas de árvores e 18 sementes. Então, esses dados é que nós vamos trabalhar. Mas que tipo de conta nós vamos fazer? Para isso, nós temos que ver também a pergunta, porque a pergunta nos ajuda muito a direcionar o tipo de cálculo que será feito. Qual o total de alimentos que elas levaram para o formigueiro? Quando fala assim total, significa que eu quero reunir, eu preciso juntar. Essa ideia de reunir, de juntar, de adicionar, nos remete à ideia do quê? De uma adição. Então, observem ali, né? Então, nós vamos juntar quantidades. Nós vamos juntar as 20 folhas de árvores mais as 18 sementes de frutas para eles se alimentarem. Quando nós montamos a conta assim, é importante nós colocarmos cada número na sua ordem, né? Os números na ordem das unidades e os números das ordens das dezenas. Muito bem. Mas, para que nós possamos entender, como nós estamos falando de quantidade, nós possamos entender quantidade, é importante aqui que nós também possamos fazer uma representação com material dourado. Então, vejam ali que o número 20 eu representei com 2 barrinhas de 10, que representa o número 20. O número 18, eu coloquei 8 unidades, que são os cubinhos menores, né, separadinhos, e uma dezena. Muito bem. Se eu for com a ideia de juntar, de somar, né, de agregar, então vamos ver quanto que fica? Ali, se eu for juntar o material dourado, fazer a soma, então vejam, eu juntei as 3 barrinhas de 10 e mais as 8 unidades. Então, se eu for fazer a leitura desse número, vai ficar
3 dezenas e 8 unidades, que equivale ao número 38. Vamos lá, então? Para a nossa operação, 0 mais 8, 8, e 2 mais 1, 3. Então, está conferido. Lá eu tenho o número na conta e ali no material dourado eu tenho a sua representação, né, com os materiais manipuláveis ali, né? Isso dá para perceber bem. Muito bem, fiz a conta, né? Já vi as duas formas de resolver, existem muitas outras, que com certeza vocês também sabem, mas agora vamos para a resposta. Para fazer a resposta, nós temos que ler a pergunta. Qual o total de alimentos que elas levaram para o formigueiro? Elas levaram para o formigueiro 38 alimentos, certo? Viram como é fácil? Então, quando a gente faz todo um grifo nos dados que são importantes do problema, isso facilita muito a compreensão. Vamos para a letra B. Das 35 formigas do formigueiro, 24 saíram para colher sementes de fruta. Quantas formigas ficaram no formigueiro? Vamos lá. Então, se nós formos ver ali, qual o dado importante nós temos para fazer o problema? Então, nós temos ali as 35 formigas que tinha, só que 24 saíram. Vejam, se eu digo que elas saíram, quando eu falo em sair, qual a ideia que me remete à leitura da situação problema? Ou seja, se saíram, significa que ficou uma quantidade menor. Então, quando eu tenho que calcular uma quantidade menor, eu uso o quê? Uma subtração, que é uma conta de menos. Lembrando que ao montarmos ali os números, as contas, nós temos que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E tanto a subtração quanto a adição, sempre nós iniciamos pela unidade. Vamos fazer então essa representação com o material dourado. Vejam que ali a professora colocou direto a representação do número 35 com o material dourado. Vejam, eu tenho 3 barrinhas de 10, que valem 30, e 5 unidades, né, que equivale aos 5 lá da unidade. Então, a leitura é 35, certo? 3 dezenas, que equivale a 30, e mais 5 unidades. Muito bem. Vejam que agora eu vou tirar. Se eu for tirar 24 de 35, começando pela unidade, eu tiro 4 unidades das 5 que eu tenho e eu vou tirar 2 dezenas das 3 que eu tenho. Como que vai ficar? Sobra apenas o quê? Uma unidade e uma dezena, certo? Então, se eu for colocar em termos de número, vai ficar lá 5, tiro 4, vai ficar 1. 3, tiro 2, vai ficar 1 também. Formou um número 11. Então, eu tenho ali na conta o número 11 e ali no quadrinho, ao lado, eu tenho o número representado em material dourado. Uma barra de 10, que vale uma dezena, e mais uma unidade, então, formando o número 11. Muito bem. Quantas formigas ficaram no formigueiro? E agora, para fazer a resposta? Lembra que a resposta ali ela já está escrita, mas sempre quando nós falamos em respostas, nós temos que ler novamente a pergunta, para fazer ela exatamente como a pergunta nos pede. Então, quantas formigas ficaram no formigueiro? Ficaram no formigueiro 11 formigas, certo? E dessa forma, então, nós conseguimos concluir aqui as duas situações problemas, certo? Compreenderam? Espero que tenham acompanhado o raciocínio. Então, dessa forma, nós conseguimos concluir aí a nossa atividade, certo? Muito bem. E dessa forma, então, nós concluímos a nossa aula. Até a próxima aula, crianças. Beijinhos da professora Célia. Tchau, tchau.